Muito bem. Nós terminamos o módulo 2. Eu quero que seja rapidinho, justamente para que você tenha a possibilidade de digerir, de assimilar tudo que a gente está falando. E agora nós vamos para o módulo 3. É um módulo extremamente rápido também, e você vai entender o porquê ele te deu vida, o porquê ele assumiu o teu lugar e pagou o preço por mim e por você. Estamos começando o nosso terceiro módulo. E nesse terceiro módulo, você vai entender como que Jesus nos deu vida estando nós mortos. É importante, e um texto base para isso é Efésios capítulo 2. Então eu vou ler, acompanhe comigo se você tem uma Bíblia aí. Ele, Jesus, nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, eu e você, por causa dos nossos delitos e dos nossos pecados, estávamos mortos. Mas Jesus nos deu vida. Como assim? Nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, porque nós andávamos de acordo com os demônios. Aqui fala a respeito das potestades do ar, está falando a respeito de demônios. Então, entenda, eu e você, todos nós, andávamos nos nossos erros, nos nossos pecados, nos desviávamos pelos nossos caminhos errados e éramos mortos, estávamos mortos. Mas ele nos deu vida. Como? Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Resumindo, estávamos mortos, era fato. Andávamos de acordo com os demônios, de acordo com as potestades, isso é fato. Mas ele nos deu vida. Como que ele nos deu vida? Através da graça. O que significa graça? Favor imerecido. Nós não merecíamos sermos salvos, mas ele, por causa do grande amor que nos amou, de graça, de presente, ele nos deu a vida eterna. Como? Colocando Jesus para morrer no meu lugar e no teu lugar. Simples assim. Nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Mas Jesus morreu no meu lugar. Isso é presente pela graça, ou seja, é um favor imerecido, nós somos salvos. Isso não é por causa das tuas obras. Não é porque você é bonzinho. Você não é salvo porque você faz as coisas certas. Não. Você não é salvo porque você merece ser salvo. Não. Nós não somos salvos por causa das nossas obras. Está escrito, Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque senão vai falar assim, nossa, eu mereço ser salvo. Você não merece, você merece ir para o inferno. Eu, pastor Leonardo, eu mereço ir para o inferno, porque eu sou pecador e o salário do pecado é a morte. Mas Deus me amou tanto que deu o próprio Filho para morrer no meu lugar e pela graça eu sou salvo. Simples assim. Quero te fazer uma pergunta. Todos nós somos filhos de Deus? E isso precisa entrar no teu coração. Então, repita para você mesmo. Nem todos são filhos de Deus. É, pastor Leonardo, verdade.
João 8,42. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fale do que é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Presta atenção, Jesus falou isso. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Pessoas que não acreditavam nele, pessoas que não seguiam as suas vontades, que não obedeciam a sua lei, não eram filhos de Deus, eram filhos do diabo. Isso você escutou da boca do próprio Jesus. Segundo texto, 1 João 3,7. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Olha o que Jesus está falando. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, e para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Presta atenção. Vou voltar aqui para entrar isso no teu coração. Este não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica justiça, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então eu quero que você entenda de uma vez por todas. Existe um dito popular aí que fala: todos somos filhos de Deus. Mentira! Mentira! Nem todos são filhos de Deus. O próprio Jesus falou que alguns são filhos do diabo. Se Jesus falou isso, quem sou eu para discordar? Alguns não são filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo? Está escrito aqui na própria Bíblia. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Muito bem. Agora, como que eu faço para praticar justiça? Como que fazemos para praticar a justiça, para nos tornar filho de Deus? Vamos lá, vamos prosseguir. Nascer de Deus. João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura, pode voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Muito bem, eu preciso agora falar um pouquinho a respeito de nascer de novo. Nicodemos perguntou para Jesus: Senhor, o que eu preciso? Como é que faz isso para herdar a vida eterna, né? Jesus falou assim: você precisa nascer de novo. Ele: como assim? Eu preciso nascer de novo? Eu posso, um homem velho, entrar no ventre materno e nascer a segunda vez? Jesus falou assim: não, você não entendeu. Você precisa nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água e do Espírito, né? O primeiro nascimento, quando você nasceu lá no ventre da tua mãe, é um nascimento involuntário. Você já escutou essa frase: eu não pedi para nascer? E realmente você não pediu para nascer, né? Você foi colocado ali no ventre da tua mãe, houve uma relação sexual entre teu pai e tua mãe, houve a fecundação do óvulo e você nasceu.
Esse é o primeiro nascimento, é o nascimento involuntário. Agora, o segundo nascimento, o nascimento da água e do Espírito, é algo que você decide nascer de novo. Você tem a opção de escolher nascer de novo ou não. Como assim, pastor Leonardo, nascer de novo? O próprio Jesus falou assim, nascer da água e do Espírito. O que a água e o Espírito falam? Toda a palavra de Deus é cheia de representatividade. E a água fala de limpeza, de purificação. O sacerdote, antes de entrar no tabernáculo, existia um utensílio chamado bacia de bronze. E a bacia de bronze era cheia de água, e o sacerdote, e o sumo sacerdote, para entrar no tabernáculo, ele precisaria antes lavar as suas mãos, lavar os seus pés, se purificar, se limpar de toda sujeira, de todo o sangue, para que ele pudesse entrar na presença de Deus. E hoje não mudou. Isso fala exatamente o que eu e você devemos fazer espiritualmente para entrarmos na presença de Deus. Vamos lá. Quando nós estamos em pecados, o que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Arrepender dos nossos pecados, pedir perdão pelos nossos pecados, nos lavar através da água do Espírito Santo. A Bíblia, ela é cheia de representatividade. E o próprio Jesus falou assim, ó, é necessário que eu suba para que eu possa enviar o Espírito Santo. E Jesus, ele fala, aquele que beber da água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a Bíblia fala, e ele estava se referindo ao Espírito Santo, que o Espírito ainda não tinha sido derramado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, quando Jesus foi, ele mandou o Espírito Santo. E a Bíblia fala que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, entenda, são muitas informações, mas entenda, Jesus morreu, Jesus subiu ao céu, ressuscitou e ele mandou o Espírito Santo para nós. O Espírito é essa água que nos purifica, que nos limpa dos nossos pecados. É Ele que nos convence que estamos errados. É Ele que nos convence que não é por obras. Ele que nos convence, o Espírito Santo que nos convence que nós merecíamos a morte, mas nós, se nos arrependermos e pedirmos perdão pelos nossos pecados, o Espírito Santo, através do sangue de Jesus, nos limpa de todo o nosso pecado, nos purifica e nos lava completamente para que nós tenhamos acesso à presença de Deus. É assim. Mas é através de Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então presta atenção e finalizando esse nosso módulo. Jesus, ele pagou o preço no meu e no teu lugar. E isso é pela graça, mas também é pela fé. Não adianta nada Jesus ter pago o preço se eu não me apropriar desse preço que foi pago na cruz do Calvário. Em Apocalipse 3:20 está falando o seguinte, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, ceio com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Presta atenção, ele está te fazendo um convite, está batendo na porta do teu coração. Só que essa porta ela só abre por dentro. Se você ouvir a voz e se você abrir a porta, ele entra, ceia com você e você com ele. Ele garante a tua salvação através da fé, através da tua atitude de pedir perdão pelos seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Agora, se você quiser continuar sem Jesus, ele vai respeitar. Ele vai respeitar a tua atitude de estar longe da presença de Deus. Jesus está batendo. Ele está batendo na porta do teu coração. Você precisa abrir e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele tomou o teu lugar, mas você precisa se apropriar dessa vitória. Se você continuar longe de Deus, se você não aceitar Jesus como o teu Salvador, o teu pecado vai continuar. O primeiro nascimento, você não tem escolha, mas o segundo sim. Você pode nascer de novo. Só que você precisa abrir o teu coração e convidar Jesus para entrar nele. Você precisa falar, Senhor, eu tomo posse dessa vitória na cruz do Calvário.
Ele está batendo no teu coração. Se você não abrir, ele vai respeitar. Vamos para o módulo 4? Acompanhe comigo então.